Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje eu vou falar de um tema que parece que não tem nada a ver, mas eu ouvi aí na internet e achei interessante por causa dos desdobramentos. Então, o título é Impermeabilidade Emocional. Mas o que tem a ver impermeabilidade emocional? Olha, existem traços individuais que fazem com que uma pessoa não consegue se manifestar, não consegue mostrar, ou às vezes ela realmente não sente. Por exemplo, a chamada Margaret Thatcher, que foi durante alguns anos, na década de 80, a primeira-ministra lá da Grã-Bretanha, lá da Inglaterra. Ela era uma pessoa que ela não mostrava emoção. E o pessoal supunha que ela realmente não tinha aquela emocionalidade que as pessoas têm. Então alguém chegava perto dela e contava uma história muito triste e ela resolvia de uma maneira, vamos dizer assim, se fosse uma solução que ela tivesse que dar, ela considerava aspectos muito mais voltados para o pragmatismo, né? Tipo assim, 2 mais 2 soma 4, não interessa que você está sofrendo pouco ou muito, você gosta pouco ou muito disso. Então, existem algumas configurações históricas que determinam isso, existem algumas dinâmicas sociais que determinam isso, existem algumas causas pessoais. A coisa não chega a ser uma doença, mas existe uma convergência de sensibilização, de dormência de emoções que a nossa sociedade atual impõe, até pela velocidade que nós vivemos, pela banalização das coisas, né? Por exemplo, às vezes você pega assuntos perigosos, complicados, passam em filmes assim com pouca discussão nos jornais, e aquilo fica parecendo que aquilo ali está normalizado, e você vai te sensibilizando, e às vezes você fica dormente até por excesso de pancada, por excesso de diferença, por perdas que você vai acumulando durante a vida. Então, a ideia da impermeabilidade emocional é uma coisa muito vasta. Então, esse ensaio aqui, que eu fiz aqui com base em várias literaturas, principalmente as que vieram através da IA, diz o seguinte: esse ensaio investiga a impermeabilidade emocional, que é um fenômeno contemporâneo que atravessa dimensões psicológicas, neurobiológicas, né, dimensões sociais, culturais e histórica. Embora o termo não figure nos manuais de diagnóstico, ele funciona como uma metáfora conceitual que reúne fenômenos descritos nas ciências humanas e na saúde. Por exemplo, ele é chamado de alexitimia. Para a gente usar o termo impermeabilidade emocional, ou frieza, ou dormência, a gente vai falar aqui de alexitimia, que é um nome que para nós não tem muito significado, né? Mas em termos de psicologia, em termos de medicina, foi cravado isso aí. Agora, esse estudo aqui não é um estudo necessariamente da psicologia, né? Ou da psiquiatria. Não, existem graus disso aí. Claro que se isso aí chegar num ponto em que você não consegue conviver com ninguém, não consegue trabalhar e tal, depende das suas emoções, e as suas emoções não brotam e você não se relaciona com as coisas, então aí você já tem um problema. Mas não é bem isso que nós estamos estudando, não. A partir da literatura especializada em psicologia, neurociência, sociologia, um pouco de antropologia também, porque a gente vai ver um construto histórico, o texto discute as causas multifariadas dessa impermeabilidade, a sua prevalência, aproximada distribuição na população, as hipóteses de que o fenômeno tenha se intensificado nas últimas décadas, parece que sim, os impactos na convivência e nos relacionamentos de quem está padecendo disso aí, e se em que grau, né? Porque parece que a sociedade de uma maneira geral está padecendo, mas em que grau, saúde mental, vida pública, vida política, né? Argumenta-se que a impermeabilidade emocional não é necessariamente uma anomalia patológica a ponto de ser estudado pela ciência médica ou psicológica. Não chega a ser uma anomalia, mas pode se tornar muito disfuncional dependendo de sua intensidade, rigidez e consequências sociais, a ponto de você poder, por exemplo, aconselhar um funcionário seu, um parente, um amigo, um patrão, sei lá quem, a aconselhar essa pessoa a ela procurar ajuda.
Então, a gente conclui esse ensaio aí examinando sociedades, inclusive hipertecnológicas, sociedades aceleradas, que nós vivemos isso, traumatizadas coletivamente por N coisas que têm produzido ambiências emocionais que favorecem o fechamento afetivo, né? Um fechamento afetivo, um adoecimento relacional e talvez até uma dormência emocional. Então, a expressão impermeabilidade emocional ela é relativamente nova no vocabulário das humanidades, né? Daquilo que seriam ciências humanas e tal, mas designa uma experiência recorrente em sociedades contemporâneas. Dificuldade de sentir, de expressar, de perceber ou de ser afetado pelas emoções diante de fatos, afetado por emoções próprias ou dos outros, alheios, né? Trata-se de um fenômeno que se manifesta como frieza, distanciamento, indiferença, entorpecimento, dormência, entorpecimento afetivo, ausência de responsividade emocional, ausência de resposta ou de vontade de ter uma resposta a um fato que outrora você responderia. Então, embora não constitua mesmo assim um diagnóstico formalizado, aproxima-se conceitualmente de diferentes categorias clínicas e teóricas que já foram investigadas há décadas. Por exemplo, a alexitimia, o emotional numbing, que seria do dormência emocional, a dissociação emocional, o desapego emocional, defesas de desligamento, né? Porque você entra em processo de defesa quando você foi desligado de alguma coisa, então você para de sentir aquilo, que para você não sofrer, né? Esse desapego emocional, por exemplo, quando um caso que eu estava lendo que o pai foi afastado do filho por ser considerado perigoso para o filho, não sei em que situação que era, e ele teve que criar o menino criou um desligamento emocional dele para se proteger desse apartamento, que o menino não sabia de que se tratava, né? E determinadas disposições presentes em transtornos de personalidade ou às vezes um trauma. Nesse caso desse menino, por exemplo, ele se sentiu traumatizado de não poder estar próximo do pai. Um estudioso de nome Moore, em 2010, definiu a alexitimia como um déficit de capacidade de identificar, descrever e modular estados emocionais, o que leva indivíduos a viverem sob uma espécie de seca interna. O Van der Kolk, ao discutir o entorpecimento emocional, característica proveniente de um trauma, descreve um silenciamento de afetos. Quer dizer, ele não consegue estabelecer uma relação de afeto com coisa alguma, inclusive animais, como forma de sobrevivência psíquica. E tem gente que estabelece afeto com os animais e não o consegue com pessoas, o que parece ser uma defesa. O Rothschild aponta que nas sociedades de trabalho emocional intensivo existe uma regulação artificial dos sentimentos que pode levar a estados de cinismo afetivo. A pessoa demonstrar assim, oh meu grande amor, oh, querido, que na realidade aquela pessoa não está sentindo aquilo, ela não tem aquela capacidade. Então esse ensaio propõe tratar a impermeabilidade emocional como categoria híbrida, útil justamente porque permite articular dimensões individuais e estruturais. E a pergunta é, o que é ser emocionalmente impermeável? Quem são esses indivíduos que são acometidos disso? Há indicadores de aumento de fenômenos nessa atualidade? Por que razão? Quais as causas psicológicas, neurobiológicas, sociais, históricas, políticas, sustentáveis, geopolíticas para essa condição? Quais as populações que têm apresentado prevalências maiores? A brasileira tem apresentado isso aí? Existe algum estudo que define isso aí? Trata-se de uma anomalia? É uma doença? Quais impactos provoca na convivência e nos relacionamentos? A impermeabilidade é um fruto de criação, tem a ver com a forma de criação, tem a ver com o estilo de sociedade, estrutura social, estrutura de coletividade, estrutura de família, ou são causas individuais, são causas espontâneas, nasce com o indivíduo, é uma tendência, todos convivem mal com ela, além dos que estão do meio. A pessoa que tem essa impermeabilidade emocional, ela se sente mal, né? Ela reclama, né? A pessoa que morre de amor por animais, mas detesta as pessoas, ela se sente mal quando ela está com as pessoas, ela acha que ela está errada ou ela acha que ela está certa? O que rola?
Bom, responder essas questões implica compreender o que é a impermeabilidade emocional, essa frieza, né? Essa alexitimia, como produto de uma sociedade que possivelmente hoje em dia principalmente é uma sociedade estressada, hiperestimulada, acelerada, frequentemente traumatizada por N condições, mesmo quando você não as vive, você vê pessoas que você gosta vivendo aquilo, mas também como resultado de trajetórias individuais, marcadas por vínculos, por traumas, desenvolvimento, disposições neurobiológicas, porque as pessoas têm as suas particularidades, né? Bom, definição e enquadramentos conceituais. A impermeabilidade é como metáfora psicoafetiva. A metáfora da impermeabilidade pressupõe a ideia de não porosidade. Enquanto a sensibilidade emocional seria permeável, porosidade porque as coisas passam pelos poros, né? Então, não havendo a porosidade, se torna impermeável, né? Então, enquanto a sensibilidade emocional seria permeável, ou seja, você reage ao ambiente, você absorve coisas, você modula afetos, a impermeabilidade sugere a resistência, a rejeição, o bloqueio. Quer dizer, seria não poroso, não entra, né? Então, diferentemente das características de timidez, introversão e reserva emocional, que é uma coisa diferente, a impermeabilidade envolve uma perda parcial da plasticidade afetiva, aquela capacidade de você modular as suas emoções, sentir mais ou menos, sentir antagonismo por alguém ou por pessoas semelhantes àquelas, ou não sentir por outras que são similares, sentir afeto por umas e não sentir por outras. Não, você não sente nem afeto nem desafeto por ninguém. Isso é uma porta. Termo utilizado por Deleuze para descrever a capacidade humana de ser tocada, transformada emocionalmente por interações sociais significativas é essa plasticidade afetiva, que parece que é real, né? A literatura coloca algumas noções, por exemplo, alexitimia, dificuldade de identificar e descrever emoções. Mas a alexitimia é aquela forma, não é que o cara tem, é que ele não codifica, decodifica. Estudos populacionais sugerem prevalência de 8 a 15% da população em geral do mundo, com variações entre os países. Um estudo de Taylor, Bagby, Parker e de Salminen. Agora, existe também o entorpecimento emocional por questão de trauma, que eles colocam a sigla PTSD em inglês. Então, quando eu falar de PTSD, eu estou falando de entorpecimento emocional por uma questão de trauma. Houve um trauma e a pessoa ficou ali fria, entorpecida, vamos dizer assim, dormente. Isso é associado a um desligamento, à redução de responsividade afetiva e estratégias que a pessoa usa como autopreservação, que é o caso do menino lá. Então, a American Psychiatry Association, em 2013, o Van der Kolk, em 2014, desenvolveram esse trabalho. E o chamado desapego emocional, que pode ser um traço de personalidade, uma estratégia adaptativa, um sintoma relacional, relacionado ao estilo de apego evitativo, estudado aqui por Mikko Linser e Shaver. Tem até um caso que eu li aqui na literatura aqui, que a mulher, ela é uma moça muito bonita, desculpa, eu estou esquecendo, uma moça muito bonita que casou com um cara, né? E por acaso esse cara era muito rico, né? E um dia, ela gostava muito desse cara, né? Então advertiram ela de que ela estava casando com um cara muito rico. E esse cara muito rico seria muito cobiçado, pai e tal, e ela não era do meio dele, né? E ele, além de rico, era muito inteligente, era da academia, e ela era uma pessoa simples em vários sentidos, mas era uma pessoa inteligente e tal. Lá pelas tantas, num dia, numa reunião de família, o marido dela teve que sair, ela saiu com o marido. Quando ela voltou para pegar uma coisa, ela viu uma conversa, dizendo que, na conversa, que ela estava com um cara que ele supunha que ela estava com ele, porque ela era uma menina muito bonita, então, e ele era um cara muito bem de vida, então que ela se amalgamou ali, que ela fazia tudo, que ela tentava agradar todas as pessoas, e na cabeça deles não era nada disso. Então ela começou a sentir o seguinte: ele não gosta de mim, ele está comigo porque eu sou bonita. Foi uma espécie de compra, né? E eu não me vendi por isso, para mim não foi nenhuma venda. E aí o que ela fez? Ela fez
ela começou a trabalhar nela um desapego, começou a procurar outras coisas para fazer e começou a ter uma carreira acadêmica e foi se desligando dela e dele tal. Porque aparece lá nesse negócio que ela desenvolveu um traço de personalidade como estratégia de não gostar dele, porque ela realmente gostava dele. Se ela tivesse ouvido aquilo e fosse verdade, ela poderia pensar em estratégias, mas acontece que ela se adaptou, a estratégia dela foi se adaptar a um fato que para ela era verdadeiro e que não era para ele, então ela estava no mundo errado, no lugar errado com a pessoa errada, mas ela gostava dele. Então o que ela tinha que fazer? Ela teve que se desapegar, e ela conseguiu, ela fez esse desapego emocional, né? Mesmo com filhos e para. Então a impermeabilidade emocional não consiste totalmente com nenhuma dessas categorias. Isso aí são coisas que acontecem, a dificuldade de identificar emoções, aquele que tem um trauma e entorpece, aquele que pratica o desapego porque ele tem que sobreviver e a pessoa não gosta dele e ele gosta. Então, populações acometidas e prevalências aproximadas. A população em geral, instrumentos como o Toronto Alexithymia Scale, que é um marcador, né? Chama TASH-20, indica que cerca de 10% de adultos apresentam níveis clinicamente relevantes dessa alexithymia. Lembrando que a alexithymia é a dificuldade de descrever emoções, não sabe o que está sentindo. Não é necessariamente tê-las ou não tê-las. Isso é um estudo de 97 que foi repetido em 2015. Ele chegou ao fator em torno de 10%. Isso torna uma das características emocionais muito bem estudadas e bastante prevalentes entre dimensões de personalidade funcional, porque 10% de uma sociedade, por exemplo, como uma sociedade canadense, americana, seja lá que for, dentro desse índice aí, é um valor muito grande. São 10% de 300 e, vamos botar 400 milhões de pessoas, são 40 milhões, né? Então, as pessoas que tiveram trauma sofrem entorpecimento afetivo, é um sintoma cardinal, né? Estudos mostram prevalências elevadas de alexithymia e impermeabilidade emocional entre veteranos de guerra, né? Vítimas de violência e sobreviventes de desastres, porque eles não sabem mais avaliar o que eles estão sentindo, porque eles são obrigados a ganhar um distanciamento daquilo. Pessoas que trabalham, por exemplo, em clínicas ou em hospitais, ou que trabalham especificamente dentro de UTIs, eles veem misérias ali terríveis, de pessoas que chegam ali sem nenhuma condição, sem questão de sobrevivência, tem um sofrimento profundo, e às vezes são pessoas sem recursos, e eles estão ali tratando, aquele é o dia a dia deles. Então, não que aquilo ali necessariamente os traumatize, mas eles têm que ganhar uma capacidade de adaptar-se àquilo, vamos dizer assim, uma nota, vamos dizer, de 0 a 10 para aquilo que ela vai permitir se sentir, né? Então, existe alguma impermeabilidade emocional entre aqueles que passam por questões muito complicadas da maneira de uma guerra, que você tem que prosseguir para você não adoecer, vítimas de doenças, sobreviventes de desastres. Então essas pessoas elas já perdem um pouco o norte. Algumas coisas elas sentem, outras elas não sentem. Autismo. Pesquisas indicam que a comorbidade de alexithymia entre 40% a 70% dos indivíduos que são do espectro autista, né? Então, quer dizer, é uma derivação de um quadro. Depressão, ansiedade crônica e somatização, condições associadas a déficit na percepção emocional. Quando a pessoa está numa depressão ou numa ansiedade crônica, ou somatizando problemas por uma questão específica que está vivendo, essas pessoas costumam ter um déficit de percepção emocional que demonstra alguma impermeabilidade, mas ela não tem aquela anomalia, que ali decorre do que ela tem. História de abuso ou negligência na infância, é fato, né? Preditor robusto de impermeabilidade, porque a pessoa, existem pessoas que guardam isso aí a vida toda, né? E às vezes ela precisa de gostar das outras, né? Ela não sabe avaliar o que ela sente, né? Então, isso aí, a história de abuso leva a um trauma, né? Então, distribuição geográfica e cultural. Embora estudos por país observem que culturas que desencorajam a expressão emocional aberta, por exemplo, existem culturas que não gostam que você sorri,
Na Rússia, por exemplo, não existe o advento de você estar andando na rua e sorrir para uma pessoa que você não conhece. Aqui no Brasil isso é tranquilo. Outro dia eu estava parado na porta de um shopping aqui, shoppingzinho vagabundo aqui da minha cidade, pequenininho, e passaram assim algumas pessoas, e uma moça olhou para mim, sorriu, a colega dela também sorriu, o outro também sorriu, eu não entendi porquê, mas foi muito espontâneo, e eu sorri também, né? Seja lá qual for o motivo que elas sorriram, elas não me conheciam, isso eu tenho certeza, mas assim, sorriram para mim. E já vi pessoas sorrir para outros, né? Ou às vezes a pessoa fala um negócio e de repente você está olhando, ela pega a sorrir porque ela falou um troço que era uma bobagem lá para ela lá e tal, e comunicou-se com você, né? Você foi ali uma pessoa de apoio. Isso não acontece na Rússia, isso não acontece no Japão, isso não acontece na Coreia, tá? Eles tendem a exibir taxas mais elevadas de alexithymia em pesquisas, não necessariamente porque o traço seja mais prevalente, mas porque eles têm padrões culturais de não fazer essa demonstração. Então, você não sabe o que o cara está sentindo. Ele próprio não sabe te dizer, porque ele não vai revelar, porque aquilo ali é uma questão de padrão, ele não vai se abrir, né? Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas tiram a roupa da sua frente, sorriem para você, contam uma piada, conversam com você no supermercado, te empresta dinheiro, te paga uma coisa, sem conhecer. Na Coreia, no Japão, na Rússia, em alguns lugares do Oriente, isso não vai acontecer nunca, você vai morrer lá. Então, mas a sociedade brasileira é melhor que a deles? Olha, por esse lado sim, mas não necessariamente, né? Mas eu acho muito legal isso do brasileiro, né? Eu acho. Outro dia eu estava andando na rua, uma moça que não é daqui ia fazer um exame de admissão numa clínica. Ela me perguntou onde é que era. Eu falei, ó, me dá o nome da rua. Deu o nome da rua, procurei no Google, achei. Falei, olha, eu vou passar na rua de baixo. Você quer vir andando comigo? Ela vem andando comigo, batendo para fora. É aqui, ela entrou ali, pai e tal. Certo? Ela não estranhou a minha boa vontade e eu também não estranhei ela ter aceitado. Uma moça normal, eu sou um homem normal, né? Ela poderia ter ficado atemorizada, mas não ficou. E achei normal, né? E perguntei se ela tinha filho, se ela tinha marido, o que ela estava fazendo aí, onde ela era, que tipo de emprego que era. Ela foi falando, né? Não aconteceu nada. Aonde que isso acontecer fora do Brasil? Pouquíssimos lugares, né? Impermeabilidade emocional aumentou na atualidade? Olha, a literatura recente anda sugerindo que existem sim movimentos complementares. Por exemplo, existe uma queda da empatia, existe uma mudança geracional. O Conrad, em meta-análises, ele mostra que houve um declínio da empatia entre estudantes universitários americanos nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI. Queda na empatia. Essa queda foi atribuída a fatores como hiperindividualismo da nossa sociedade atual, competitividade acadêmica e profissional, porque os caras pagam um cara para estar lá e eles vão lá para uma conquista, então eles competem, então eles não ficam amiguinhos de ninguém, mídias digitais, né, que nos afastam, atenção fragmentada, que nós não olhamos para o interior de outras pessoas, que nós estamos hiperindividualizados, sobrecarga informacional, porque nós vivemos entre guerras, tragédias, violências, sofrimentos em fluxos constantes, mas esse é o menor fator. O maior fator é a competitividade. Esta tendência não prova um aumento direto da impermeabilidade emocional, mas ela sugere uma redução da responsividade. O que quer dizer isso? Eu posso até gostar e ficar chateado de não dar papo para ciclano, porque eu estou muito ocupado de mim, mas eu tenho aquela emoção. Então eu não sou impermeável à simpatia dele, ao sorriso, à beleza, seja lá o que for, ou um pedido, mas eu me protejo por causa da competitividade. Esse é um lado da coisa. O outro lado é o trauma coletivo. Por exemplo, a pandemia, né? Crise econômica, onde você está disputando 10 pessoas, 50 pessoas numa fila disputando uma vaga, guerras reativadas, né? Colapsos ambientais, que as pessoas tiveram que sair de um lugar e ir para outro, elas não se sentem bem-vindas e as que estão lá se sentem invadidas. Então diminui a empatia, mas não quer dizer que não haja sofrimento de ambas as partes. A literatura pós-pandemia documentou o aumento global de sintomas de estresse, dissociação, entorpecimento emocional
Estudos de Windelgard e Benross, de 2020 e 2022. Bom, existe um desgaste na sensibilidade social, sim. Autores como Sennett, Bauman e Byung-Chul Han, esse Sennett aqui eu acho que é Tom Sennett, o Bauman, o Zygmunt e o Byung-Chul Han, né? Que descreve um clima de exaustão empática, porque você está na sociedade do cansaço, então você não está sendo empático nem consigo mesmo. Em contexto de hiperexposição ao sofrimento global, sensibilidade tende a amortecer para evitar desgaste cognitivo e desgaste afetivo, porque você gasta energia. Assim, há razões plausíveis para se supor um aumento da impermeabilidade emocional em sociedades pós-industriais, embora exista uma grande variabilidade de países a serem avaliados. Existem causas neurobiológicas, causas psicológicas, o desenvolvimento infantil e apego. Um apego seguro favorece a aprendizagem emocional. Apego evitativo a ambientes negligentes conduz a estratégia de desligamento. Quando a criança se sente negligenciada, ela desliga, ela não é responsiva com você. Crianças criadas em ambientes hipercontrolados, violentos, emocionalmente inconsistentes, onde os pais, onde as pessoas vivem brigando, inclusive saindo no tapa com ela, de repente ela fica dessensibilizada, né? E os casos de trauma, né? Traumas especialmente repetitivos ou precoces, que envolvem desenvolvimento, criam circuitos neurobiológicos de desligamento por proteção. Estudos do Van der Kolk. A neurobiologia da impermeabilidade, ela fala da ínsula anterior, que é responsável pela interocepção, ou seja, percepção de estados corporais e consciência emocional. Ínsula anterior. O córtex cingulado anterior é o monitoramento afetivo de empatia. E a amígdala é o processamento de ameaça e motivação afetiva. Ou seja, numa neuroimagem, eles identificam diferenças na ínsula, no córtex e na amígdala, demonstrando que houve alteração. Pesquisas do Ebert e de outros, e do Bird, também entre outros, de 2011 e 2010, mostram que os indivíduos com alexithymia apresentam menor ativação dessas áreas ditas anteriores aí, ínsula, córtex e amígdala. E sugere que parte do fenômeno é neurobiologicamente mediado, né? Fatores genéticos, porque o cérebro é muito plástico, ele vai sofrendo modificações. Se você começa a não usar uma terminologia ou paralisar, fazer um congelamento, vamos chamar de dormência, ele vai mudar para o estado latente, né? Então, sociólogos e antropólogos, o Rothschild, por exemplo, argumentou que o capitalismo tardio exibe trabalho emocional constante, que é o que nós estamos vivendo. Profissionais com atendimento de saúde, porque estão sendo profissionais de atendimento, mas de saúde, né? De educação, de segurança, de setores digitais que são altamente estressados, porque são extremamente requisitados, eles não têm paz, frequentemente precisam produzir estados emocionais artificiais, ou seja, eu estou feliz, estou de boa, ou neutralidade, não estou nem aí, vou cumprir meu papel, né? Alguns professores chegam aqui e vão dar minha aula, se você continuar conversando, o problema é seu, você está pagando, eu estou cumprindo meu papel, vou dar minha aula, e ele dá aula com todo mundo falando e dane-se, né? Eu acho terrível. Isso provoca um desgaste muito grande. O desgaste dessa performance pode gerar cinismo e mais impermeabilidade. A sociedade da eficiência e a hiperracionalização, o Weber, por exemplo, falava que a racionalização crescente das sociedades modernas hoje atinge um domínio do emocional. Emoções são tratadas como ruído, distrator, fraqueza. Ora, emoção não é ruído. Emoção é algo da natureza da pessoa. Ele não é um distrator, né? Não é uma coisa que tira a sua atenção, não é uma fraqueza. Empresas tecnológicas, corporações financeiras, ambientes políticos e administrativos reforçam uma cultura de frieza funcional que eles chamam de profissionalismo, não tem nada a ver, né? Vou tomar banho. Urbanização, isolamento e vínculos frágeis. Antropólogos como Marc Augé, Bauman e Anton Giddens, mostram que a vida urbana cria vínculos mais líquidos e transitórios e funcionais. A vida mais agreste, ela é mais esparramada, né? Você se relaciona com animais, com pássaros, com aves, com pessoas, com parentes, com mais velhos, com mais novos, de outras famílias.
A sociedade urbanizada ela é muito segmentada, muito compartimentada, muito en passant nas ruas, muito sem odores e cheiros, e os odores e cheiros por serem próximos, cheiro e odor é a mesma coisa, as cores, odores e sentimentos, sensações e fisionomias, estando muito próximo, pode incomodar a sua intimidade. Então, às vezes, a gente, né, faz uma cara de paisagem ali, passa batido, né? Então, relações frágeis geram subjetividades defensivas em resposta ao risco de vulnerabilidade efetiva. Então, olha bem, passamos também pelas mídias digitais. A tensão emocional está dispersiva. Por quê? Você está hiperconectado, você está no mundo digital. Isso fragmenta o seu tempo emocional, isso promove múltiplas demandas afetivas simultâneas, e você não as decodifica, não tem tempo de trabalhá-las, expõe continuamente você a tragédias globais, porque toda hora aparece, né? Encurta a tensão empática profunda, porque você vê uma coisa complicada, daqui a pouquinho você vê um outro assunto, então você já não faz ligações, isso vai diminuindo, na plasticidade do seu cérebro vai amortecendo, reduz experiências corporais e interacionais diretas, porque você não começa a ver fisionomias e sensações em outros. Obviamente que a sua fica deseducada. A impermeabilidade surge então como reação adaptativa ao ambiente que está emocionalmente saturado, e alguns inclusive apelam para a sua emoção. Impermeabilidade emocional, anomalia, é um traço ou é uma adaptação? Isso é uma coisa inerente ou você se adapta? Olha, ele é polissêmico e dimensional. Pode assumir forma distinta, pode ser funcional, profissionais de saúde, bombeiros, policiais, líderes políticos, gestores podem usar um pouco dessa impermeabilidade como proteção contra sobrecargas emocionais, porque tem que continuar se administrando sua vida, administrando as coisas. Agora, traços de personalidade. Alguns indivíduos são naturalmente menos reativos, afetivamente. Isso não é necessariamente patológico, isso é da natureza do sujeito. Algumas sociedades são assim, algumas etnias são assim, algumas regiões do país são assim. Sintoma clínico. Torna-se anômalo, ou seja, passa a ser um sintoma em que você vai levar para um médico, se prejudica a empatia, se dificulta as suas relações, se aumenta o risco de depressão, ansiedade, se impede reconhecimento emocional, se bloqueia processos terapêuticos que você não consegue realizar, está associado a algum trauma que você descobre um trauma grave. Então, nem toda impermeabilidade é uma patologia, mas uma parcela dela pode ser clinicamente relevante, ainda que não seja caracterizada necessariamente como algo patológico. Consequências para a convivência, relacionamento social, dificuldade em relacionamentos íntimos. Quem tem permeabilidade emocional não tem relacionamento íntimo. Parceiros familiares costumam relatar frieza, falta de validação emocional, comunicação empobrecida, conflitos recorrentes, sensação de abandono afetivo. Então evoluiu para uma impermeabilidade. O que aconteceu? Indivíduos impermeáveis podem amar, mas têm dificuldade de comunicar cuidado, o que compromete a construção da confiança emocional. Né? Muito bem. Impactos no trabalho. A impermeabilidade ela pode gerar efeitos paradoxais. Isso pode ser uma vantagem funcional em ambientes de pressão extrema, que você é menos susceptível, mas pode levar-se um prejuízo relacional. Equipes que precisam de pessoas colaborativas, escuta e cooperação afetiva, vê nesse indivíduo uma parede, né? E essa parede às vezes está fazendo falta, ele deveria ser uma pessoa. Vida pública e política. Sociedades emocionalmente impermeáveis tornam-se menos sensíveis a injustiças, mais propensas a discursos autoritários, submetidos a discursos autoritários, mais indiferentes ao sofrimento social, mais susceptíveis à banalização da violência e ao ódio. A impermeabilidade emocional coletiva é terreno fértil para a desumanização dos outros e as polarizações políticas. Quando você não vê mais o outro como alguém que, pensando diferente com você, ainda é humano. Elementos ilustrativos, grupos sociais e ocupacionais. Veteranos de guerra frequentemente apresentam entorpecimento, ou seja, dormência afetiva como resposta a traumas.
Profissionais de emergência, bombeiros, médicos e enfermeiros podem desenvolver uma hipermobilidade funcional para suportar a observação e tratamento de sofrimento alheio. Executivos e líderes políticos podem atuar muitas vezes sob a expectativa de uma frieza estratégica, para ele não se sentir contaminado por alguém que queira levar para algum lado. Exemplos literários tem aqui o Bersault, do Estrangeiro de Camus, que encarna uma forma ficcional de impermeabilidade cuja frieza revela não patologia, mas um conflito ético e existencial. O personagem de J.G. Ballard, que vivem em sociedades emocionalmente desidratadas, capturadas por tecnologias e colapsos simbólicos, então eles são frios. E esses exemplos mostram que a impermeabilidade emocional pode ser tanto um sintoma quanto uma crítica cultural. Caminhos de intervenção e prevenção. Psicoterapias focadas em emoções, né, como o EFT, que é o Emotion Focused Therapy, terapia psicodinâmica baseada em mentalização, MBT, e terapias traumafocais, que mostram eficiências em restaurar acesso a sentimentos. Isso aí são psicoterapias, não tem muita necessidade assim, a pessoa teria que pesquisar essa parte. Treino de interocepção. Treinos de interocepção. Técnicas somáticas, mindfulness corporal, exercícios respiratórios, biofeedback ajudam indivíduos a reconectar corpo e emoção. Isso aí seria, a partir de um diagnóstico, você procuraria ajuda. Não é nosso objetivo aqui de falar disso. O mais interessante seria falar assim, políticas públicas e educação emocional. Óbvio, você tem inclusão de programas socioemocionais em escolas, porque escola é uma coisa da política, da convivência das pessoas, ambientes de trabalho com cultura do cuidado, né, para você não deixar o trabalhador ali que precisa daquele emprego, ele vai morrer trabalhando e ficando cada vez mais pobre das ideias, não pode. Né? Redução da hiperexposição traumática nas mídias. Né? Você escolheu o que você está assistindo. Redução da sobrecarga informacional. Conclusão. A impermeabilidade emocional é um fenômeno profundamente contemporâneo. Ele está situado na interseção entre fatores psicológicos, neurobiológicos e socioculturais. Agora, e o Brasil? O Brasil apresenta alta incidência? Olha, sem olhar aqui para o texto, eu vou dizer para você que acho que sim. Os dados disponíveis sugerem que o Brasil apresenta elevados índices de condições associadas a essa dormência social, emocional, principalmente porque ele tem alto nível de alexitimia, ou seja, existe uma dificuldade muito grande das pessoas, até por ignorância, até porque elas estão confusas de identificar e expressar diferentes emoções, em comparação com as médias internacionais. Então, nós estamos com médias altas em relação ao internacional. De sensibilização à violência cotidiana, que está ocorrendo demais nas grandes cidades no Brasil. E elas são altamente projetadas nas TVs de domingo a domingo, inclusive à noite, horário nobre. Fenômeno amplamente descrito por sociólogos e antropólogos aqui no país. Sintomas de embotamento emocional associados à depressão. Nunca se ouviu falar de tanta pessoa em depressão, ansiedade, burnout, sobrecarga de estresse ambiental. Pesquisas com Toronto, o TAS 20, né, mostram que de 12 a 27% da população urbana brasileira apresenta graus clinicamente significativos de alexitimia. Lembrar que lá no norte nós chegamos a 10%, aqui nós passamos de 12% e chegamos a 27%. Quer dizer, nós estamos acima das médias americanas do norte, acima das médias europeias, que estão em torno de 17 a 15%. Entre profissionais de saúde, policiais, agentes de segurança, professores, os índices brasileiros chegam a 33% e em alguns casos 40%, como mostra o estudo de Martins e Pereira. Em adolescentes brasileiros expostos à violência urbana, os índices ultrapassam 30%. Estudos de Souza e Manaio, de 2022. Esses números sugerem que existe sim um alto índice, um índice significativamente maior no Brasil, especialmente em regiões de maior desigualdade e violência, maior que na América Latina, a Europa e América do Norte. O Brasil está no bico do anu. Autores como Gessé de Souza, Alba Zaluar, Luiz Eduardo Soares, Tereza Caldeira descrevem a convivência diária com homicídios, desigualdade extrema, insegurança urbana, humilhações sociais, precariedade estrutural.
gera mecanismos de defesa psicocoletivos, incluindo anestesia afetiva, endurecimento emocional, incapacidade de sentir empatia diante da repetição de tragédias, banalização do sofrimento alheio. Isso é particularmente evidente em todas as metrópoles, mas principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belém. A Teresa Caldeia, na Cidade dos Muros, no livro dela, ela mostra que a exposição constante de violência cria uma cultura de defesa e de sensibilização. Desigualdade de renda e humilhação social, herança patriarcal, a forma como o patriarcado vinha educando as pessoas para não cederem às emoções, traumas coletivos e traumas históricos. A antropologia brasileira, a Lilian Schwartz, o João José Reis e o Sidney Nogueira apontam que no passado escravidão, violência colonial, os ecos da escravidão no mundo atual, os próprios regimes arbitrários, regimes de força que tiveram aqui no Brasil, as ditaduras, repressões recentes, militarização da segurança, né? Aquele negócio de subir no morro, tá atirando, como base de uma cultura de silenciamento emocional, especialmente em populações negras e periféricas, e pardas também. E apelos possíveis também, polarização, fake news, disputas tribais, hostilidade digital, que é uma coisa que o mundo todo está vivendo. Então, o Brasil, em permeabilidade emocional, enquanto fenômeno psicológico e sociológico, é significativamente mais frequente por um conjunto de fatores: violência estrutural, desigualdade extrema, precarização do trabalho, principalmente, polarização política intensa, desnecessária, porque ela é fabricada, infantilização e saturação digital, cultura patriarcal de repressão de emoções, sobrecarga mental coletiva, esgotamento empático diante de tragédias diárias, ausência de educação emocional diante de uma sociedade que vive colapsos e colapsos e colapsos. Bom, gente, então eu cheguei ao final. Se você gostou desse texto, esse texto ele foi muito além do que a moça havia comentado lá no videozinho dela, um vídeo muito bonitinho, esqueci o nome agora, eu queria até lembrar. Eu peguei essa ideia e resolvi fazer um estudo. Eu agradeço por você ter prestado atenção até agora. Desculpa a minha voz aí, que eu estou saindo de um resfriadinho aí, está complicado, e minha voz está falhando, a respiração está ruim, né? E deixe seu like, passe esse vídeo para frente e assine o meu canal, tá bom? Muito obrigado, até o próximo programa Pontuando, quando nós vamos trazer um assunto que a gente achar muito importante, tá bom? Muito obrigado, até lá.